190. Viver em outro mundo. Capítulo 1059. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawai atualmente estava sentado dentro da carruagem óssea de Guli. A cidade Osso Sagrado agora estava bem próxima. Naturalmente, ele estava usando sua força espiritual para examinar a cidade. A cidade Osso Sagrado era como qualquer outra cidade no submundo. Era diferente do Templo das Trevas que tinha a habilidade de manter a névoa negra fora. A imagem externa da cidade Osso Sagrado não diferia muito da cidade Osso Seco, era apenas um pouco maior. Porém, Zawai notou que embora a muralha da cidade fosse feita de pedras comuns ao lado dos portões, não se deve descontar os portões. Eles pareciam ser feitos de enormes ossos brancos jade que Zawai havia levado para o espaço. Embora a cidade fosse discreta em outros aspectos, esse portão mostrava como a cidade era extraordinária. Zawai sorriu levemente. Ele sabia que essa era uma arrogância oculta. Era como na terra onde haviam pessoas ricas que amavam agir de maneira discreta. Coisas como andar em uma bicicleta, usando roupas normais, sem as pessoas saberem que o relógio que usavam era na verdade um item de luxo de edição limitada. O relógio seria tão caro que seria o bastante para assustar pessoas. Zawai não fez muitas pessoas segui-lo, apenas Guli e Jiang Zhen. Eles foram as primeiras pessoas que o seguiram quando chegou ao submundo. Naturalmente, seu sentimento para com eles era mais que normal. Depois que eles lidaram com o Templo das Trevas, os dois seguiram Zawai. Normalmente, os dois ficariam praticando dentro do espaço inferno. Eles nem sempre seguiram Zawai. Mas quando seguiam, ficariam na sua forma humana. Eles não pareciam com um zumbi ou esqueleto na frente de Zawai. Desta vez, Zawai levou os dois para ver a cidade Osso Sagrado e Aliança Neutra. Naturalmente, os dois estariam na forma zumbi e esqueleto. A carruagem óssea se aproximou devagar da cidade. Quando a carruagem chegou nos portões, uma explosão foi ouvida antes de abri-lo. O que Zawai encontrou foram duas linhas de esqueletos usando armadura. Porém, sua armadura não era igual à armadura óssea que Zawai tinha dentro do espaço. Ao invés disso, estavam usando armadura feita de ossos comuns. Mesmo assim, esses esqueletos ainda pareciam bastante majestosos. As armas desses esqueletos também eram as mesmas na forma de uma longa lança. Cada morto-vivo permaneceu de pé, mostrando grandeza e poder. Depois disso, mais mortos-vivos saíram da cidade. Todos esses mortos-vivos estavam em todas as formas: esqueletos, zumbis, vampiros e muito mais. O que havia de comum entre esses mortos-vivos era o fato de que todos eram especialistas de nível rei. Zawai fez a carruagem óssea parar. Então saiu da carruagem seguido por Guli e Jiang Zhen. Os três começaram a caminhar na direção dos mortos-vivos. Na frente deste grupo estava um zumbi. Tinha pele preta e seus músculos tinham apodrecido completamente. Com seus braços negros e finos, ele parecia com uma casca de árvore velha. Porém, esse zumbi de aparência enrugada na verdade fez os olhos de Zawai encolherem. Isso porque ele pode sentir uma aura perigosa deste zumbi. Mais importante, Zawai sentiu a mesma energia deste zumbi nas bestas ósseas do Imperador Fantasma do Vento Yin. Isso foi o que chamou a atenção de Zawai. Também, Yuri estava seguindo atrás deste zumbi, mostrando que tinha uma alta posição dentro da aliança. Enquanto Zawai estava avaliando o zumbi se adiantou para cumprimentar Zawai. Ele riu e fez uma reverência antes de dizer: "Tiande, cumprimento o Senhor Zawai. A presença do Senhor é um grande prazer." Zawai deu um sorriso e respondeu: "O Senhor é muito educado. Apenas me chame por Zawai." Os outros mortos-vivos também fizeram uma saudação para Zawai. Embora esses mortos-vivos tivessem um toque de hostilidade, Zawai não se importou e apenas retornou o cumprimento. Depois que os dois lados trocaram cumprimentos, Tiandi fez um gesto para Zawai e disse: "Senhor, por favor." Então levou Zawai em direção à cidade. Naturalmente, Zawai não foi educado. Ele levou Guli e Jiang Zhen enquanto seguia ao lado de Tiandi indo em direção à cidade. A cidade Osso Sagrado tinha 5 torres, do qual Zawai foi levado ao último andar da torre no meio.
A sala estava limpa e organizada e tinha muitas cadeiras dentro. Essas cadeiras eram feitas de ossos e estavam cobertas com pele de animal. Havia uma formação mágica dentro da sala para manter a névoa negra longe. Também havia outra formação no teto, fornecendo um pouco de luz no local. Depois que todos sentaram, Tiandi não esperou mais nada e começou a falar. Convidamos o Senhor para discutir uma futura aliança. O Senhor destruiu o Templo das Trevas e pretende unificar o submundo. Embora a aliança tenha a mesma aspiração, ainda esperamos ver a paz no submundo. Não queremos que muitos conflitos ocorram no submundo. Por causa disso, reconhecemos o governo do Senhor sobre o plano. Depois que ele falou aquelas palavras, Tiandi parou e olhou para Zhao Ai. O rosto de Zhao Ai estava coberto, portanto, ninguém podia ver nenhuma das suas expressões. Ele não respondeu de imediato, pois sabia que a outra equipe ainda tinha mais a dizer, então esperou. Depois de ver que Zhao Ai não respondeu, Tiandi acrescentou: os outros e eu nos submetemos ao Senhor. Porém, esperamos ser capazes de manter nossa liberdade, mantendo nossa vida atual. Senhor, o que acha? Zhao Ai olhou para Tiandi. Ele entendeu completamente o que Tiandi queria. Ele queria ser um estado autônomo no governo de Zhao Ai. Eles se renderiam, dando-lhe reputação. Contudo, com essa configuração, Zhao Ai não teria muito poder dentro da aliança neutra. Zhao Ai estava intrigado com Tiandi, o que deu confiança a este zumbi para discutir termos com ele. Embora a aliança tenha feito muitos especialistas nesses últimos dias, eles ainda não se comparavam ao Templo das Trevas. E depois que Zhao Ai conquistou o Templo das Trevas, os recursos em suas mãos estavam aumentando constantemente. Em condições normais, a aliança simplesmente não tinha força para discutir nada com ele. Contudo, a aliança na verdade fez, e com uma enorme confiança ainda por cima. Zhao Ai ficou confuso. Desta vez, Tiandi olhou para Zhao Ai. Preocupação era completamente ausente de sua face. Ele apenas sentou ali e observou, parecendo com um pedaço de bambu preto. Zhao Ai olhou para Tiandi e expressou: preciso de um motivo. Por que eu te garantiria esse tratamento? Tiandi parecia esperar essa pergunta de Zhao Ai. Ele sorriu e disse: o senhor já deve conhecer a força da aliança. Não somos fracos. Se lutarmos, então as perdas do senhor seriam enormes. Depois de dizer isso, Tiandi parou. Então Zhao Ai respondeu: esse não é um bom motivo. Você e eu sabemos que morte não significava nada no submundo. Tiandi assentiu e disse: o senhor está correto. No submundo, morte não significa nada. Mas senhor, o quanto você sabe sobre o Deus das Trevas? As palavras de Tiandi fizeram os olhos de Zhao Ai estreitarem. O Deus das Trevas que Tiandi falou naturalmente era o Imperador Fantasma do Vento Yin. Mas parece que Tiandi não estava falando sobre a encarnação do Imperador Fantasma, mas do próprio Imperador Fantasma. Zhao Ai ficou surpreso porque tinha certeza que o Imperador Fantasma do Vento Yin era do reino do cultivo. Julgando pelas palavras de Tiandi, parecia que ele sabia sobre o Imperador Fantasma. Tiandi também estava conectado ao reino do cultivo. Ao pensar sobre isso, Zhao Ai não se aguentou e sondou Tiandi. Ele assentiu e disse: sei de algo. O Deus das Trevas usou vários feitiços místicos enquanto lutava contra mim. Ele também disse que era um Imperador Fantasma, era o Imperador do Plano. Mas mesmo que ele fosse o Imperador, ainda não tive medo. Se eu posso derrotá-lo uma vez, então eu posso derrotá-lo duas vezes. Após ouvir Zhao Ai, um sorriso floresceu no rosto de Tiandi. Ele olhou para Zhao Ai e balançou sua cabeça. Senhor, você não sabe muito sobre o Deus das Trevas. Ele se chama Imperador Fantasma do Vento Yin e não é o Imperador do Plano. Em vez disso, é um especialista de um reino superior. Zhao Ai fingiu ficar chocado. Reino superior? Há um plano maior que o submundo. Isso é impossível. Eu tenho acumulado subordinados desde que nasci. Todos eles podem vir de diferentes planos, grandes e pequenos, mas nenhum deles descreveu um plano maior que o submundo. Olhando para a reação, Tiandi não pôde deixar de zombar um pouco. Ele disse: então o senhor entendeu mal. O submundo não é o plano de mais alto nível. Há um plano muito maior, é um plano chamado Reino Imortal. Reino Imortal? Zhao Ai ficou surpreso. Ele esperava que Tiandi fosse mencionar o reino do cultivo. Ele não pensou que Tiandi dissesse reino imortal, é um plano maior que o reino do cultivo. Tiandi olhou para Zhao Ai e assentiu: certo, o reino imortal.
O Imperador Fantasma do Vento Yin é daquele plano. E ele não é um imperador do plano, mas meramente um especialista comum. No Reino Imortal, existem muitos especialistas como o Imperador Fantasma do Vento Yin. Também, o Senhor lutou antes não é o verdadeiro poder do Imperador Fantasma, mas sim sua projeção, e aquela projeção só tinha 1% da força real do Imperador Fantasma do Vento Yin. Quando ele ouviu isso, Zhao Ai pôde afirmar que o reino imortal sobre o qual Tiandi estava falando era na verdade o reino do cultivo. Era apenas outro nome feito para soar imponente. Zhao Ai olhou para Tiandi e disse, como o senhor sabe sobre esses assuntos? Como posso ter certeza de que você não está mentindo para mim? Tiandi olhou para Zhao Ai e sorriu. O senhor não tem que suspeitar das minhas palavras. A Aliança Neutra tem um apoiador do reino imortal. É por causa desse apoiador que o Imperador Fantasma do Vento Yin não ousou ser implacável contra nós. Embora Zhao Ai já tivesse adivinhado esse resultado, ainda podia dizer que estava surpreso ao ouvir Tiandi. Zhao Ai olhou para Tiandi e disse, isso é realmente verdade? Tiandi assentiu e disse, claro que é verdade. Nosso apoiador é diferente do Imperador Fantasma do Vento Yin. Enquanto o Imperador Fantasma é apenas um especialista comum, nosso apoiador pertence a um enorme grupo no Reino Imortal. Contudo, o grupo do nosso apoiador não é uma influência autoritária, mas sim um grupo que foca em negócios. A Aliança Neutra não é mais nada que um ponto de aquisição que nosso apoiador colocou no submundo. Nem mesmo somos considerados um ramo. 90% das coisas em nossas mãos é inútil no Reino Imortal, isso mostra como somos pequenos em comparação. Após ouvir Tiandi, Zhao Ai soube que esse tão chamado apoiador era alguém de uma companhia de negócios ou algo assim. Contudo, o fato de que foram capazes de entrar no submundo enquanto o Imperador Fantasma do Vento Yin os ignorava significava que seu grupo não era pequeno no reino do cultivo. Zhao Ai olhou para Tiandi e disse, Senhor, não sei como quaisquer dessas coisas poderia ser útil para mim. É por causa do seu apoiador que eu teria que lhe dar o respeito. Senhor Tiandi, não esqueça, o Imperador Fantasma só poupou vocês da Aliança Neutra porque ele é do Reino Imortal. Ele teme que seu apoiador revide. No entanto, não sou do Reino Imortal. Qualquer pessoa do Reino Imortal não pode vir aqui. Mesmo que sejam fortes, como eles poderiam me eliminar? Se eles realmente tivessem habilidade, então você não teria me convidado. Ao invés disso, seu apoiador apenas enviaria alguém para me eliminar. Após ouvir Zhao Ai, Tiandi encarou. As palavras de Zhao Ai foram certeiras. Aqueles do reino do cultivo não podiam vir para o submundo. Se fossem capazes de mobilizar o poder do reino do cultivo, então não haveria nenhuma discussão com Zhao Ai. Eles já teriam vindo e ocupado o plano. Também, Tiandi não estava dizendo a verdade. O submundo tinha muitas coisas valiosas para o reino do cultivo. Senão, as forças por trás dele não teriam arriscado ofender alguém como o Imperador Fantasma. Mesmo que fosse perigoso, ainda seguiram em frente e fizeram um ponto de aquisição no plano. Apesar de sua expressão mudar, Tiandi ainda disse, Senhor, pense sobre o submundo, este plano é pobre em recursos. Mesmo que o senhor se torne o governante do plano, o que poderia ganhar? O senhor ficará apenas olhando para a névoa negra e as piscinas de sangue o dia todo. Mas contanto que o senhor estabeleça uma aliança conosco, então será capaz de negociar e aproveitar itens únicos do reino imortal. O senhor pode comer frutas imortais e beber vinho imortal. Essa é a vida que um rei deveria ter, não é? Zhao Ai fingiu ficar distraído. Ele olhou para Tiandi e disse, posso ter o prazer de saber o nome de seu apoiador? Quando Tiandi ouviu Zhao Ai, se sentiu estranho. Ele não ousaria dizer o nome de seu apoiador. Ele hesitou por um momento antes de finalmente balançar sua cabeça. Terei que ser injusto com o senhor. Não posso mencionar o nome de nosso apoiador. Mas o senhor pode ter certeza, cada transação que você fizer certamente será completada. Zhao Ai olhou para Tiandi e riu. Tiandi, você é tão ingênuo. Se eu matar você, então o que impediria seu apoiador de falar comigo? Porque eles precisariam da Aliança Neutra. Viver em outro mundo. Capítulo 1060. E quando Tiandi ouviu Zhao Ai, ofegou. Ele olhou com estranheza para Zhao Ai, pois não esperava que ele ficasse cruel tão rápido. Os outros mortos-vivos também olharam para Zhao Ai com expressões estranhas. Parecia que estavam assistindo um bom show. Naturalmente, Zhao Ai realmente não pretendia substituir a posição de Tiandi.
O motivo dele agir dessa maneira foi porque queria forçar a última jogada de Tiandi. Somente então faria um movimento. Tiandi olhou para Zhao Ai, então sorriu de repente. Senhor Zhao Ai é verdadeiramente realista, pensado sobre isso bem rápido. Porém, eu terei que desapontá-lo. Nosso apoiador me apoia completamente e somente trabalharia comigo. Além de mim, eles não trabalharão com outras pessoas. Então se o Senhor realmente quiser negociar com o Reino Imortal, então seria incorreto se livrar de mim. Neste momento, todos se viraram para Zhao Ai para ver qual seria seu próprio movimento. Zhao Ai olhou para essas pessoas e sorriu. Então você está dizendo que seu apoiador queria monopolizar as transações no submundo. Tiandi olhou para Zhao Ai. Seus dois olhos lampejaram com uma luz fria quando ele respondeu. Correto, é isso que estou dizendo. Ele queria dar uma lição em Zhao Ai. Ele queria fazer Zhao Ai entender que se quisesse viver uma vida melhor no submundo, então teria que contar com a aliança. Zhao Ai olhou para a expressão de Tiandi, suspirou de maneira gentil enquanto acenava na direção de Guli e disse, Guli, diga-o. Já estamos brincando por algum tempo agora, estou ficando sem paciência. Guli recebeu a mensagem mental de Zhao Ai, naturalmente sabia como responder. Ele assentiu para Zhao Ai e disse, sim, jovem mestre. Em seguida, se virou para Tiandi. Tiandi, a pessoa por trás de você é muito gananciosa. Também, seu entendimento do jovem mestre é pequeno demais. Você realmente acha que o jovem mestre não sabe que seu reino imortal é apenas o reino do cultivo? Você realmente acha que o jovem mestre não sabe sobre o imperador fantasma do vento Yin? O jovem mestre inicialmente queria descobrir quem é seu apoiador, mas como você não dirá, o jovem mestre perdeu interesse. Para ser honesto, a presença do jovem mestre no submundo também é por causa de um cultivador. Nosso apoiador está no controle do reino divino, o reino demoníaco, o continente Ark e muitos outros planos grandes e pequenos. Ou você realmente acha que o jovem mestre chegou na sua posição atual contando com sua própria habilidade? Você quer monopolizar os recursos do plano. Pare de sonhar. O jovem mestre está aqui para assumir o submundo inteiro. Quanto ao seu apoiador, tenho que pedir desculpas, mas não posso te dizer. Agora, você está pronto para morrer? Se Lu Wei ouvisse essas palavras, então ficaria louco ao ponto de vomitar sangue. Zhao Ai simplesmente apontou dois inimigos poderosos em sua direção e essas eram pessoas que não deviam ser provocadas. É claro, Guli disse todas essas coisas porque Zhao Ai lhe disse. Zhao Ai ia colocar um comportamento arrogante, mostrando que alguém do reino do cultivo realmente estava atrás dele. Isso faria o apoiador de Tiandi procurar e trazer problemas a Lu Wei. Agora que as coisas haviam chegado nesse ponto, mesmo que Lu Wei quisesse se explicar, não seria capaz. Pelo que Zhao Ai pode ver, o imperador fantasma do vento Yin e o apoiador de Tiandi não eram ingênuos. Eles não dariam nenhuma oportunidade para Lu Wei se explicar. Lu Wei era a maior preocupação de Zhao Ai. Depois que entrasse no reino do cultivo, Lu Wei seria sua maior ameaça. Afinal, Lu Wei já tinha perdido muita honra ao lidar com Zhao Ai. Contanto que ele ascendesse, Lu Wei certamente o perseguiria. Por causa disso, Zhao Ai aproveitaria cada oportunidade para jogar água suja em Lu Wei. Se o imperador fantasma ou um apoiador de Tiandi matassem Lu Wei, então a maior ameaça de Zhao Ai seria eliminada. Assim que Tiandi e os outros ouviram Guli, ficaram chocados. Então suas expressões mudaram. Eles não esperavam que Guli dissesse isso. Zhao Ai olhou para a expressão de Tiandi e sorriu levemente. Tiandi, o submundo pertence a nós. Querer autonomia é cortejar a morte. Em qualquer caso, não posso te culpar. Eu estarei indo embora. Da próxima vez que nos encontrarmos será no campo de batalha. Depois de dizer isso, Zhao Ai balançou sua mão, fazendo uma fenda espacial aparecer. A fenda levou Zhao Ai, Guli e Jiang Zhang desapareceu. Vendo Zhao Ai desaparecer, o rosto de Tiandi ficou sombrio. Ele podia afirmar que Zhao Ai estava brincando com eles. A aliança neutra tinha acabado de ser enganada. Tiandi olhou para os mortos-vivos em volta dele, então suspirou e disse, pessoal, acabamos de ser enganados pelo Zhao Ai. Não há necessidade de refletir com isso, vocês podem voltar e se preparar. Ocorrerá uma luta, nesse meio tempo, repassarei o assunto ao exaltado imortal. Vamos esperar que o exaltado imortal nos ajude.
Os mortos-vivos obedeceram antes de se virarem e saírem. Depois de ver que todos partiram, Tiandi voou na direção do teto e bateu em vários pontos. O teto imediatamente se abriu, permitindo entrar. Tiandi entrou voando. Dentro da abertura não estava um espaço enorme, apenas uma sala normal dentro de um edifício. Apenas algumas pessoas sabiam sobre esse local. Mas no piso da sala estava uma formação. A formação era feita de pedras brilhantes e cintilantes. Com a luz cintilante que estavam emitindo, elas pareciam mais atraentes que pedras preciosas. Essa era uma pedra única no reino do cultivo chamada pedra espiritual. Essa formação na verdade precisava de pedras espirituais para funcionar. Além da formação, também havia uma mesa com uma pele de animal e caneta de osso em cima. Tiandi foi na direção da mesa e escreveu na pele de animal: Meu Lorde, descobrimos que Zawai foi enviado por alguém do reino do cultivo. Seu mestre controla o reino divino, reino demoníaco e continente Ark que está próximo do submundo. Quanto a quem essa pessoa é, Zawai não deu nenhuma outra pista. No momento, Zawai decidiu lutar contra nós. Peço orientação ao meu Lorde. Depois que terminou de escrever, Tiandi enrolou a pele de animal e então colocou no chão onde estava a formação. Então ele injetou sua própria energia na formação. Depois que a formação piscou algumas vezes, a pele de animal enrolado desapareceu. Vendo a pele de animal enrolado desaparecer, Tiandi suspirou e disse: Essa formação de transmissão é realmente boa. É uma pena que a formação não seja poderosa ou então eu teria retornado ao reino do cultivo. Enquanto isso, eles poderiam enviar um especialista para lidar com Zawai, deixando-nos com grandes recursos para vender. Certo, o que Tiandi acabou de usar era uma formação de transmissão. Era uma formação pareada, especificamente usada para transporte. Contanto que uma energia fosse fornecida, a formação de transmissão enviaria coisas na direção da formação com a qual estava pareada. Chegaria quase instantaneamente, era muito conveniente. Porém, essa formação de transmissão tinha um ponto fraco: não podia transportar coisas vivas e nem podia enviar coisas com espiritualidade. Só pode enviar itens mortos. Mesmo se o item tivesse intelecto, contanto que possuísse espírito, seria quebrado pela formação, perdendo sua alma no processo. Na verdade, havia formações de transmissão no reino do cultivo que permitia o transporte de pessoas. Contudo, esse tipo de formação também tinha suas próprias fraquezas. Não pode transportar pessoas entre planos. Assim como no submundo, não era possível enviar pessoas do reino do cultivo através de uma formação de transmissão. Foi precisamente por causa disso que Tiandi só podia enviar objetos inanimados através da formação. Mas mesmo que as limitações fossem removidas, a esperança de Tiandi de enviar especialistas para lidar com Zawai ainda era impossível. As leis do plano não permitiram. Deve-se saber que quanto mais forte a pessoa, mais o plano irá rejeitá-la. Assim como viajar do reino divino para o continente Ark. Se um nível Deus fosse para o continente Ark, ele definitivamente seria repelido pelo plano. Ele não seria capaz de ficar por muito tempo no continente. Essa regra afetou ainda mais as pessoas do reino do cultivo. A diferença de força entre os cultivadores e os níveis Deus era enorme. Por causa disso, era praticamente impossível para eles colocarem o pé no submundo. Ao mesmo tempo, se viessem, sua força teria que ser reduzida ao ponto onde eles seriam tão fortes quanto os moradores do submundo. Neste caso, ninguém do reino do cultivo iria querer fazer isso. Não só eles seriam punidos pelo plano, eles também estariam arriscando suas vidas. O motivo pelo qual as pessoas do reino do cultivo somente enviavam encarnações para os reinos inferiores era porque essas encarnações não eram muito fortes e não seriam punidas pelo plano. Quanto à existência de Tiandi, era um assunto raro. Desde que a formação de transmissão não podia transportar seres espirituais, a força por trás de Tiandi teve que refinar seu corpo zumbi primeiro e depois enviar ao submundo. Depois disso, eles usaram um artefato especial para enviar a alma de Tiandi. E usando a conexão mágica entre o corpo e a alma, Tiandi foi capaz de recuperar seu corpo. Isso tornou possível a existência de Tiandi. O Imperador Fantasma do Vento usou o mesmo método para enviar as bestas ósseas. Esse processo não precisava de formações de transmissão. Então eles aproveitaram desses pontos fracos para enviar coisas. Esse método consumia muitos recursos, portanto, muitas pessoas não podiam fazê-lo. Viver em outro mundo.
Capítulo 1061 Estabelecer um ponto de aquisição no submundo fez o apoiador de Tiandi gastar muitos recursos. Porém, ele ainda fez isso. Isso se deve porque o submundo tinha muitos tesouros que o reino do cultivo precisava. Normalmente, os reinos inferiores não teriam muitos tesouros que cultivadores desejariam. Isso acontecia porque o ambiente do reino do cultivo e os reinos inferiores eram fundamentalmente diferentes. Portanto, os tesouros normalmente não apareceriam nos reinos inferiores. Contudo, o submundo era diferente. Esse era um plano que estava cheio de energia Yin. Tal local daria nascimento a tesouros valiosos de atributo Yin. Esses tesouros têm enormes usos no reino do cultivo. A identidade de Tiandi no reino do cultivo era um mero cadáver de batalha. No entanto, seu apoiador de forma meticulosa o fez ir ao submundo. Ele foi selecionado porque era levemente fraco. E depois que foi refinado, para fortalecê-lo um pouco, foi enviado ao submundo para obter os tesouros do plano. As ações de Tiandi no submundo eram controladas pela pessoa por trás dele. Era precisamente por causa disso que Tiandi foi capaz de dirigir a aliança neutra para fazer negócios, bem como manter o equilíbrio de poder do plano. Seu apoiador era bom neste aspecto. Porém, tudo mudou com a chegada de Zhao Ai. A força de Zhao Ai e o número de seus mortos-vivos estava além da sua imaginação. Ele foi capaz de se tornar um poder supremo no submundo em pouco tempo. Dentro desse curto tempo, Zhao Ai destruiu completamente os cálculos que Tiandi fez. A situação que tinham mantido por muitos anos foi completamente destruída. Foi por esse motivo que ele queria ter uma discussão com Zhao Ai, esperando que o mesmo lhes desse autonomia. Eles pensaram que Zhao Ai não teria nenhuma conexão com o reino do cultivo. Mas para seu desânimo, Zhao Ai não só estava conectado ao reino do cultivo, ele também não tinha medo de ganhar mais inimigos. Eles não pensaram que Zhao Ai realmente ousaria ser tão ousado contra pessoas do reino do cultivo. Ele até mesmo planejava ir contra eles e competir pela posse do submundo. Logo, a formação de transmissão cintilou com luzes brilhantes. Uma pele de animal enrolada apareceu no meio da formação. Tiandi imediatamente pegou a pele de animal e leu seu conteúdo. Você deve proteger nossa posição no submundo. Em pouco tempo enviaremos algumas armas para você. Use essas armas para defender contra Zhao Ai. Seria melhor se você pudesse matá-lo e controlar completamente o submundo. Neste momento, a formação cintilou mais uma vez. Desta vez, uma pilha de armas apareceu. As armas enumeravam em várias centenas. Elas não eram grandes, havia espadas que eram do tamanho de um grampo de cabelo. Porém, Tiandi sabia que essas armas eram de um reino superior, e eram muito fortes. As armas do submundo não seriam capazes de enfrentar isso. Tiandi imediatamente pegou as armas da formação. Depois disso, a formação cintilou mais uma vez, outra pilha de armas foi vista. Logo, Tiandi tinha pego quase 3.000 armas da formação. Quando a formação de transmissão parou de brilhar, Tiandi pegou outra pele de animal e escreveu: Meu Lorde pode ter certeza. Este subordinado com certeza matará Zhao Ai e protegerá o submundo. Depois de enviar a pele de animal, Tiandi levou as armas para a sala abaixo. Então chamou seus subordinados e lhes disse sobre os usos das armas. Depois disso, Tiandi fez os mortos-vivos mais fortes pegarem as armas para si. Naturalmente, os mortos-vivos não foram educados e pegaram as armas que mais gostaram. Embora essas armas parecessem pequenas, elas aumentariam assim que a energia fosse injetada nelas. Além disso, os mortos-vivos não precisavam usar suas mãos para empunhar armas. As armas podiam voar no ar e atacar inimigos de vários quilômetros de distância. Pode-se dizer que se a força espiritual da pessoa fosse forte o suficiente, então eles seriam capazes de enviar suas armas a várias centenas de quilômetros para matar seu inimigo. Naturalmente, a força espiritual necessária para controlar essas armas era enorme e os requisitos para fazê-la voar eram maiores. Mesmo que esses mortos-vivos tivessem ótimas armas, o máximo que eles podiam controlar as armas seriam vários quilômetros à frente. Também, eles poderiam lançar suas armas não mais que 5 vezes. Se atacassem mais que isso, então a arma pode não ser capaz de retornar. Mas apesar dessas limitações, as armas ainda melhoraram suas forças por algumas vezes. Isso era o bastante para inclinar a balança de uma guerra. No entanto, o que não sabiam era o fato de que tudo o que acabou de acontecer foi visto por Zhao Ai.
Depois de desaparecer e retornar ao espaço, Zhao Ai abriu o monitor para ver o que Tiandi e os outros fariam. Zhao Ai acreditava que após Gu dizer aquelas palavras, Tiandi imediatamente pediria por uma solução de seu apoiador. E parece que seu palpite estava correto. Depois de pedir por orientação, Tiandi foi capaz de ganhar muitas armas do reino do cultivo. Quando Zhao Ai viu essas armas, sua expressão afundou e ele bufou friamente. Você quer me matar usando aquelas armas? Continue sonhando. Laura e as meninas não estavam do lado de Zhao Ai. Elas ainda estavam ocupadas com a máquina de processamento. Todavia, Zhao Ai não os incomodou. Ele balançou sua mão e um mapa apareceu no monitor. Neste mapa haviam pequenos pontos. Esses pontos eram locais que Zhao Ai queria cavar. Os locais do Templo das Trevas onde o clã Defensor do Coração enterrou suas salas do tesouro. Pela herança que ganhou do Coração Gigante, havia muitos tesouros escondidos no território do Templo das Trevas. Alguns desses tesouros eram minérios enquanto algumas eram essências de planta. Essas coisas foram preparadas pelo clã Defensor do Coração, portanto, não estragariam por muito tempo. E além dessas coisas, havia 5 salas do tesouro que tinham artefatos mágicos dentro. No entanto, mesmo que os artefatos fossem refinados para um nível avançado, ainda teriam que passar pela última etapa, então ainda estavam incompletos. Zhao Ai também aprendeu o processo de refinamento do clã Defensor do Coração. Pelos registros do clã, refinar tesouros era dividido em 4 estágios. Esses estágios eram fundição, têmpera, formação e ligação do espírito. Fundição e têmpera eram os passos mais simples. Contanto que a pessoa tivesse o material, então ele poderia fundir com a chama apropriada. A duração da fundição afetava a qualidade da arma. Quanto à têmpera, havia muitos métodos de fazer. O mais simples era usar um martelo para temperar o metal. Mas geralmente, esse método só podia ser aplicado quando se faz equipamento de baixo nível. Quanto aos itens de alto nível, a pessoa geralmente usa a sua própria força espiritual para temperar os materiais. Materiais martelados usando esse método se tornariam mais fortes. O terceiro passo não era tão simples. Se a pessoa quisesse fazer uma arma personalizada, então a formação era muito importante. As armas usadas por cada pessoa eram diferentes. Mesmo se 2 lâminas fossem entregues para 2 pessoas, a maneira que usariam seria diferente. No final, após inúmeros usos, as lâminas se desgastariam de acordo com os hábitos do usuário. Se a pessoa quisesse fazer uma arma para si, então precisaria ser cuidadosa na formação da arma. Era necessário fazer uma arma com que se estava acostumado. Dessa maneira, a pessoa não precisaria levar muito tempo para usar a arma em seu potencial total. O último passo, ligação do espírito, era a parte mais difícil em refinar armas. O espírito ligado na arma determinaria seu nível. Itens de baixo nível, categorizados como artefatos de primeiro ao terceiro nível, não era possível ligar um espírito. Essas armas eram limitadas pelos seus materiais. Por causa disso, artefatos até o terceiro nível se chamavam artefatos mágicos de baixo nível. O clã Defensor do Coração considerava esses artefatos como artefatos de grau inferior. Mas começando do 4º ao 6º nível, os artefatos seriam capazes de conter espíritos. Quanto a essas armas, somente almas de espíritos de baixo nível podiam ser ligadas. Essas almas atuariam como fantoches, ouvindo quaisquer instruções, mas não podiam pensar por si mesmos. Tais artefatos se chamavam artefatos de grau intermediário. Artefatos do 7º ao 9º nível se chamavam artefatos de grau avançado. Esses artefatos podem ser ligados com almas de alto nível. Depois da ligação do espírito, esses artefatos teriam autonomia e seriam capazes de absorver a energia das redondezas. Além de ajudar seus mestres no ataque, também podiam ajudar seus mestres no cultivo. Essas armas eram formidáveis. Acima dos artefatos do 7º ao 9º nível estavam os itens chamados grandes tesouros. Esses tesouros também tinham espíritos dentro. Além disso, a sabedoria desses espíritos era muito alta. Grandes tesouros eram itens que escolhiam seus mestres em vez do contrário. Eles eram léguas acima dos artefatos de 9º nível. Depois de ser feito, esses tesouros então seriam capazes de escolher livremente seus mestres. Naturalmente, criar esses grandes tesouros precisava de materiais chocantes, bem como métodos de fabricação difíceis.
Depois de vários anos de esforços, o clã Defensor do Coração conseguiu fazer 5 desses tesouros. Porém, desses 5, 4 foram destruídos na Grande Guerra, enquanto o último recebeu um dano grave. Esse tesouro era o caldeirão que agora estava nas mãos de Zhao Ai. E como o espírito de artefato foi gravemente ferido, pode-se dizer que era um grande tesouro incompleto. Pelo que Tiandi disse aos seus subordinados, Zhao Ai foi capaz de dizer que as armas enviadas pela formação de transmissão não tinham espíritos dentro. Em outras palavras, artefatos de grau intermediário e avançado não podiam ser transportados. Isso significava que Tiandi só tinha artefatos de grau inferior em mãos. Viver em outro mundo. Capítulo 1062. As armas que Tiandi adquiriu eram artefatos de 1 graus ao 3 graus nível, produtos de grau inferior. Mas apesar disso, essas armas ainda eram formidáveis quando usadas no submundo. Os materiais usados pelas armas eram diferentes do que Zhao Ai tinha visto no continente Ark Reino Divino. Essas armas de grau inferior usavam materiais muito avançados, alguns dos quais não estavam presentes no continente Ark no Reino Divino. Apesar de serem armas de grau inferior, essas armas eram mais afiadas que aquelas encontradas no continente Ark Reino Divino. Pode-se dizer que esses itens eram muito poderosos. Porém, Zhao Ai não estava preocupado com eles. Embora os tesouros enterrados do clã Defensor do Coração não estivessem completos, supostamente eram artefatos de grau avançado. Mesmo que estivessem semi-completos, isso não significava que não podiam ser usados. De fato, artefatos de 1 graus ao 3 graus nível apenas passaram pelos 3 primeiros métodos, não passou pela última etapa. Essas armas de grau avançado, embora não tivessem espírito, ainda eram muito mais fortes que as de grau inferior. O motivo pelo qual Zhao Ai decidiu pegar os tesouros enterrados pelo clã Defensor do Coração foi porque queria destruir completamente Tiandi. Originalmente, Zhao Ai queria achar essas armas depois de ter lidado com a Aliança Neutra. Mas agora parecia que essa questão precisava ser resolvida no mesmo instante. O tempo estava correndo e Zhao Ai não podia esperar. Então tinha que usar as armas agora. Embora tivesse a legião de armadura óssea, ele ainda estava incerto se as armaduras ósseas eram capazes de bloquear essas armas de grau inferior. Zhao Ai conhecia muito bem sobre a força de Tiandi e dos outros. Se fosse apenas eles, então ele não teria se preocupado. Porém, agora que essas armas de grau inferior apareceram, Zhao Ai começou a sentir uma dor de cabeça. Era óbvio que Tiandi pretendia entregar as armas aos mortos-vivos poderosos. Uma equipe formada por esses mortos-vivos era uma força que não devia ser subestimada. O propósito desta equipe era a mesma que a legião de armadura óssea de Zhao Ai. Para lidar com esse grupo, apenas algo como a legião de armadura óssea seria suficiente. No entanto, Zhao Ai não conhecia o poder de ataque dessas armas de grau inferior. Se a legião de armadura óssea não conseguisse impedi-los, então a legião perderia muito. Isso não era o que Zhao Ai queria ver. Por causa disso, ele decidiu pegar as armas feitas pelo clã Defensor do Coração. Artefatos mágicos precisavam ser lidados usando artefatos mágicos, senão a equipe de Tiandi se tornaria o maior desafiante de Zhao Ai na unificação do submundo. Para Zhao Ai, a maior ameaça não era só Tiandi. Ele temia o apoiador de Tiandi, bem como a formação de transmissão. Se Tiandi falhasse em matar Zhao Ai, então ele poderia enviar outra mensagem ao reino do cultivo. Em troca, isso faria cada vez mais armas de grau inferior serem enviadas. Em uma batalha de atrito, Zhao Ai certamente sofreria uma perda. Afinal, comparado ao reino do cultivo, as coisas em suas mãos ainda ficavam aquém. Por causa disso, ele precisava acabar com esse assunto rápido. Somente depois de lidar com Tiandi e a formação de transmissão que Zhao Ai seria capaz de romper a conexão do reino do cultivo com o submundo. Apenas então o submundo poderia ser seu. Desde que agora tinha o controle do domínio do Templo das Trevas, ele naturalmente não seria discreto na sua busca. Ele cavou abertamente pois os mortos-vivos em seu domínio não seriam capazes de traí-lo. Porém, essa escavação aberta e ousada ainda era algo que Zhao Ai tinha que fazer pessoalmente. Isso porque os pontos do mapa não representavam uma posição e sim as regiões da Terra. Se Zhao Ai quisesse achar essas salas do tesouro, então ele mesmo teria que limpar a área. Extrair o tesouro não era um assunto difícil. As salas do tesouro do clã Defensor do Coração foram preparadas por pessoas do seu próprio lado.
Por causa disso, não havia mecanismos ou armadilhas no caminho das salas. Enquanto Zhao Ai pegava os tesouros para si, ele fez a Dizon mobilizar o exército e ficar de guarda na fronteira da Aliança Neutra. 5 dias depois, após Zhao Ai ganhar os tesouros, o exército tinha cercado completamente a Aliança. A colheita de Zhao Ai não foi pequena. Os minérios e a essência de planta que ele pegou das salas do tesouro eram todos produtos de alta qualidade. Não só Zhao Ai ganhou essas coisas, mas o espaço também nivelou para os 120. Foi uma colheita enorme. Além disso, Zhao Ai também obteve 10.000 artefatos de grau avançado. Esses artefatos ainda estavam incompletos, mas por enquanto, ainda eram o bastante para Zhao Ai usar. Zhao Ai se preparou para entregar esses artefatos mágicos para a Legião de Armadura Óssea. Com essas armas, bem como as armaduras ósseas, lidar com os 3.000 mortos-vivos de Tiandi não seria um problema. Tiandi esteve no submundo por muitos anos. E durante esse tempo, não estava nem um pouco preocupado. Ele sabia que embora suas armas não fossem produtos de grau avançado, ainda eram muito úteis no submundo. O motivo de sua força confiança se caia no fato de que ele tinha sido um cadáver de batalha no reino do Cultivo. Depois que foi cuidadosamente refinado, ele ainda foi capaz de manter suas memórias. Ele sabia bem que artefatos mágicos eram impossíveis de aparecer nos reinos inferiores. Por causa disso, sabia que mesmo armas de um grau nível eram tesouros extraordinários no submundo. Agora que ele tinha 3.000, como poderia ter medo de Zhao Ai? Embora Zhao Ai já tivesse o cercado, Tiandi não estava preocupado. Junto com seus mortos-vivos de alto nível, ele apenas continuou a olhar para o exército fora da cidade. Ambos os lados tinham muitos mortos-vivos, o bastante para tapar o céu. Eles agora estavam prontos para colidir. Neste momento, a carruagem óssea de Zhao Ai chegou bem na frente da cidade Osso Seco. Ele olhou para Tiandi na muralha da cidade, sorriu levemente e disse: Tiandi, aconselho você a se render. Ou então você com certeza morrerá. Tiandi olhou para Zhao Ai com desdém enquanto bufava friamente e disse: Zhao Ai, pare de fazer piadas. Você deve fazer a coisa certa e se render aos imortais. Ou então, me certificarei de que sua alma seja despedaçada. Zhao Ai olhou para Tiandi e sorriu. Bom. Vamos ver quem terá a alma despedaçada primeiro. Depois de dizer isso, Zhao Ai balançou a mão na direção da cidade Osso Seco. Tiandi também balançou sua mão, fazendo o exército atrás dele avançar. Guerras no submundo sempre foram assim. Eles raramente fizeram outras preparações, todos apenas lutavam no corpo a corpo. Se você perdeu, você perdeu. Se você venceu, você venceu. Quanto mais experiência você ganhava, mais vantagens você teria. Zhao Ai não comandou o exército, essa questão já havia sido entregue a Li Zi e Megan. Ele só estava prestando atenção em Tiandi. Do lado de Tiandi havia vários mortos-vivos de alto nível. Esses eram os mortos-vivos que ganharam as armas do reino do Cultivo. Zhao Ai queria esperar até eles se moverem, ou então eles se tornariam um obstáculo. Por causa disso, Zhao Ai não estava ansioso para se mover. Ele queria ver quando Tiandi começaria a enviar seu povo e aquele seria o momento em que ele também faria seu movimento. Os subordinados de Zhao Ai eram muito ferozes. Além disso, embora o exército parecesse caótico, com Li Zi e Megan como comandantes, o exército na verdade estava muito bem coordenado. Isso era muito diferente comparado aos mortos-vivos despreparados de Tiandi. Um lado era coordenado enquanto o outro era desorganizado. Com ambos os lados tendo a mesma força, vitória e derrota já podiam ser vistos. Quando Tiandi viu que seus mortos-vivos estavam sendo pressionados por Zhao Ai, não conseguiu aguentar mais. Ele balançou sua mão e uma equipe de 3.000 pessoas saiu da cidade. Cada morto-vivo nesta equipe tinha artefatos mágicos nas mãos. Zhao Ai sabia que a carta final de Tiandi havia aparecido. Parece que ele planejava usar essa equipe para reverter a situação da guerra. Conforme a equipe se apressava, Zhao Ai balançou sua mão. Então, na frente da equipe de mortos-vivos de Tiandi, a Legião de Armadura Óssea surgiu, cada um também segurava artefatos mágicos em mãos. Ao todo, a legião enumerava 10.000 pessoas. Tiandi antecipava ver seus mortos-vivos matarem por toda parte. Mas agora, uma equipe de soldados com armadura óssea apareceu. Tiandi encarou, especialmente as armas nas mãos dos mortos-vivos.
Ele se sentiu tonto. Tiandi não esperava isso. Além dele, também havia outra pessoa que poderia obter artefatos mágicos. Zhao Ai tinha artefatos. Além disso, ele tinha muito mais que ele. Tiandi de repente pensou sobre o patrocinador de Zhao Ai. Quando se lembrou disso, ficou irritado. Ele foi orgulhoso demais para se lembrar dessa questão. Além de estar irritado, Tiandi também estava surpreso. Se o patrocinador não era um pequeno poder qualquer no reino do cultivo, senão não teriam sido capazes de assustar o imperador fantasma do vento Yin, tornando-o incapaz de colocar as mãos na aliança neutra. Mas apesar disso, eles só foram capazes de enviar 3.000 artefatos mágicos. Esse empreendimento não era barato. E agora, Tiandi estavam enfrentando um batalhão de 10.000 mortos-vivos e cada um deles carregava um artefato mágico. 10.000 artefatos mágicos, mais que 3 vezes o seu. Quem ou o que era o patrocinador de Zhao Ai no reino do cultivo? Eles eram seres extremamente aterrorizantes. Ao pensar nisso tudo, Tiandi de repente perdeu o humor de ficar na muralha da cidade. Ele fez seus homens defenderem a muralha antes de deixar a cidade Osso Seco com pressa. Tiandi agora planejava retornar à cidade Osso Sagrado e passar a informação ao seu patrocinador. Porém, não sabia que Zhao Ai notou ele partindo. Embora a batalha estivesse muito animada, Zhao Ai não fez um movimento. Ele focou toda a sua atenção em Tiandi. Agora que Tiandi estava planejando partir, a figura de Zhao Ai também desapareceu de vista. Neste momento, Tiandi esperava que a atenção de Zhao Ai estivesse no campo de batalha. Dessa maneira, seria capaz de alcançar a cidade Osso Sagrado com facilidade e repassar as notícias para seu patrocinador. A cidade Osso Sagrado não estava longe da cidade Osso Seco. Para lidar com Zhao Ai, a aliança tinha concentrado sua força militar. Neste momento, a aliança neutra tinha apenas 10 cidades sob seu controle. Essas cidades formavam um círculo defensivo com a cidade Osso Sagrado no meio. Por causa disso, não levaria muito tempo para uma pessoa chegar na cidade Osso Sagrado voando. Após ver as muralhas da cidade Osso Sagrado, Tiandi relaxou um pouco. Mas naquele momento, Tiandi ouviu um suspiro. Seu coração contraiu. Ele virou e notou que esse suspiro pertencia a Zhao Ai. Então junto com esse suspiro, uma fenda espacial apareceu a 100 metros de distância. A figura de Zhao Ai foi vista caminhando para fora da fenda. Depois de ver Zhao Ai, o coração de Tiandi afundou. Ele puxou sua própria espada e apontou para ele. Zhao Ai, você realmente quer lutar contra nós? Zhao Ai olhou para Tiandi e sorriu. Tiandi, você realmente acha que eu te daria uma oportunidade para fazer um relatório? Você e eu devemos saber que somos apenas peões. A luta real não é entre nós. Como meu Lorde quer que eu unifique o submundo, então naturalmente não cometerei nenhum erro. Caso contrário, eu teria dificuldades para explicar. Eu nunca deixaria você relatar para seus superiores ou então pode trazer problemas para o meu Lorde. Por causa disso, preciso que você morra hoje. O coração de Tiandi afundou mais. Ele sabia que hoje era seu fim. Mas então, notou que Zhao Ai estava sozinho. Contanto que pudesse matar Zhao Ai, então todo o resto seria fácil de fazer. Depois de pensar nisso, Tiandi zombou e disse, Zhao Ai, você realmente se superestima, você até me perseguiu sozinho. Deixe-me te dizer, eu sou do reino do cultivo. Meu corpo foi refinado pelo meu mestre, então sou muito melhor que um morto-vivo comum. É você quem morrerá hoje. Zhao Ai olhou para Tiandi com curiosidade. Sério? Então prove. A figura de Zhao Ai começou a avançar na direção de Tiandi. Ao mesmo tempo, Tiandi soltou um grunhido antes de jogar sua própria espada. Apesar de ver isso, Zhao Ai não parou. Pelo contrário, o corpo de Zhao Ai foi repentinamente envolvido por uma camada de ossos. Clang! Um som alto foi ouvido quando a espada voadora de Tiandi atingiu a armadura óssea de Zhao Ai. Mas para a surpresa de Tiandi, a armadura óssea foi capaz de defender com sucesso. A espada voadora inesperadamente não foi capaz de atravessar a armadura óssea. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.